Revista Olorum N. 03, abril de 2011, ISO 2358 3320 http www.olorum.com.br. A concepção iorubá da personalidade humana. Oande Abimbola. Trabalho apresentado no Colóquio Internacional para a Noção de Pessoa na África Negra, Paris, 1971. Publicado pelo Centre National de la Recherche Scientifique edição N544, Paris, 1981. Tradução. Luiz L. Marins http www.luizumarins.com.br. Revisão 5, junho de 2017. A concepção iorubá da personalidade humana, Oande Abimbola. 2. Introdução. Os iorubas, aproximadamente 14 milhões, 1971, são encontrados basicamente em 3 países na África Ocidental: Nigéria, Dahomey e Togo. Na Nigéria, os iorubas estão espalhados entre a cidade de Lagos, os estados ocidentais e Kwara, sendo que os estados ocidentais, com uma população aproximada de 9 milhões, são quase que completamente habitados pelos iorubas. No Dahomey, os iorubas são um importante grupo étnico de aproximadamente meio milhão, em um país cuja população é de 2 milhões. No Togo, os iorubas também podem ser encontrados em larga escala. Aos estados ocidentais antes mencionados acrescenta-se a cultura creole de Sierra Leone, a qual tem uma forte influência iorubá. Importante também é a sobrevivência da cultura iorubá na América do Sul e das Ilhas Caribenhas, remanescentes da era do comércio escravo, e podem ser encontradas mais fortemente na Baía e em Cuba, onde a linguagem iorubá foi preservada como dialeto ritual e a religião iorubá ainda é largamente professada. É normal que uma língua assim tão espalhada por todo o mundo tenha vários dialetos. Somente na Nigéria, o iorubá tem ao menos 10 dialetos principais, sendo mais dominante o dialeto de Oyo falado por mais da metade da população. Este artigo é baseado principalmente na pesquisa entre os falantes de iorubá da Nigéria, especialmente de Oyo. Para entender profundamente a concepção iorubá da personalidade humana, é necessário primeiro discutir a visão e a estrutura da cosmologia iorubá. Os iorubá concebem o mundo como formado por elementos físicos, humanos e espirituais. Os elementos físicos amplamente divididos em 2 planos de existência: Aye, terra, e Rum, céu. A concepção iorubá da personalidade humana, Oande Abimbola. 3. Aye, que é também algumas vezes conhecido por Salaye, é o domínio da existência humana, das bruxas, dos animais, pássaros, insetos, rios, montanhas, etc. Que é outras vezes conhecido como Sa-Lorum, é o lugar de Olodumare, o Deus Todo-Poderoso, que é também conhecido como Lorum, significando literalmente o proprietário dos céus. O Rum é também o domínio dos Rsa, divindades, que são reconhecidas como representantes de Olodumare, e dos ancestrais. A mitologia iorubá, como a mitologia de muitas outras culturas, reconhece um tempo no passado quando ambos, Aye e Rum, faziam parte do mesmo território, mas estavam separados somente por um portão controlado por um porteiro. Naquele tempo, Olodumare era provavelmente um deus mais próximo da terra, mas, quando mais tarde o Rum afastou-se e veio a ser fisicamente, completamente separado do Aye, Olodumare tornou-se um deus do céu. Acredita-se que os Rsa tenham vindo para o Aye pouco após a sua criação, cujo evento aconteceu em If, conforme a crença iorubá. Na Terra, os Rsa realizam funções semelhantes às suas funções no Rum. R'Sanla, deus da criação, era responsável pela modelagem dos seres humanos, enquanto que Rum-Mila, também conhecido como Ifá, deus da divinação, foi encarregado com o uso da sabedoria para a interpretação do passado, presente e futuro, e também para a organização geral da Terra. Gun, deus do ferro, foi encarregado com a responsabilidade da guerra e façanhas heroicas, enquanto S, também conhecido como Elegbara, o deus da justiça, que guarda o divino e vital poder chamado Asi, o qual tem o dever de ser o policial onipresente que pune e protege a humanidade, bem como realizar os acordos com as divindades. A concepção iorubá da personalidade humana, Oande Abimbola. 4. Acredita-se que após as divindades realizarem suas funções por um longo tempo, os Rsa retornaram para o Rum, onde eles estão até agora ajudando Olodumare como representantes.
Geralmente, crê-se que os RSA sejam protetores dos seres humanos contra as forças do mal conhecidas coletivamente como Ajogun e desempenham a função de intermediários entre a humanidade e Olodumare. Os RSA, entretanto, deverão proteger apenas aqueles que pautam pela moral e têm uma vida honesta e justa, e punem os homens que praticam o mal. Quando eles estão zangados com os seres humanos, eles podem ser apaziguados com sacrifícios, que esse geralmente aceita em seu nome. Os ancestrais, coletivamente chamados de Kurun, conforme a crença dos Yorubás, também estão no Rum. Entre os Yorubás, todo adulto que morre, vem a ser um ancestral, e um pequeno R sai em seu próprio local. A morte, entretanto, é vista como um meio de transformação dos seres humanos, de um nível de existência, no Aie, para outro nível de existência, no Rum. Quando um homem muda de um nível de existência para outro, ele, se tiver merecimento, automaticamente adquire grande poder e autoridade e vem a ser um R-Sa para sua própria família ou linhagem. Portanto, todo Yorubá que tem pai ou mãe morto, faz sacrifícios para ele ou ela, periodicamente, com preces para uma vida próspera e boa. Os ancestrais, assim como os R-Sa, acredita-se que são amigos dos homens. Eles o protegem dos Ajogun e agem como intercessores entre os homens e os Risa. A relação dos ancestrais para com os seres humanos é mais íntima, mas eles, como os R-Sa, precisam ser propiciados com sacrifícios, e também podem ficar zangados com um homem que falha com seus deveres familiares, ou sua conduta moral, manchando o nome da família do qual ele, ancestral, também faz parte. Um Ajogun literalmente significa guerreiros contra o homem, e é um nome coletivo para 8 coisas ruins. Iko, morte, Arene, doenças, F, prejuízos, Gba, paralisia, Ran, tribulações, P, pragas, WN, prisão, C, preocupações de qualquer tipo, os quais os Yorubás acreditam ser os mais importantes inimigos do homem. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 5. Diferente dos R-Sa e dos ancestrais, as feiticeiras, conhecidas como Ajé, Eyami ou Elei, as quais acredita-se que vivam no Aie, são intratáveis inimigas da humanidade. De fato, a sua principal função no Aie é a destruição de todo o trabalho do homem. Elas aliam-se aos Ajogun, com o único propósito de destruir o homem e seu trabalho. Além disso, diferente do R-Sa e dos ancestrais, elas não podem ser facilmente apaziguadas com sacrifícios. Entre os Yorubás, muitas mulheres são tidas por ser feiticeiras, embora alguns homens possam estar associados com suas feitiçarias. O mais importante símbolo é o pássaro Ur-2, um tipo de pássaro com hábito noturno. O cosmo Yorubá é baseado numa ordem hierárquica. No topo está o Olodumare, que é assistido pelos R-Sa, e em seguida estão os ancestrais. Crê-se que todos eles estão no Rum. Na Terra, o poder do Oba, rei, é supremo sobre seus subalternos. O rei maior dos Yorubas, acredita-se ser diretamente descendente de Oduduwa, o grande ancestral mítico dos Yorubás, e tem uma autoridade divina. Os reis Yorubas são assessorados por uma sociedade corporativa de chefes de vilas e cidades, conhecida como Baal, que são, por sua vez, assessorados pelos chefes de linhagem e famílias, conhecidos como Baalé. Os Baalé tomam suas decisões com a aprovação dos mais idosos da linhagem familiar, conhecidos como Agba III. Nesta ordem hierárquica, crianças e jovens não têm autoridade sobre nada, e se eles morrem antes de tornarem-se um Agba, eles não podem ser cultuados como ancestral. 2 Ur acredita-se ser o pássaro das feiticeiras, sendo seu símbolo mais importante, e que saem à noite, para praticar sua destruição. Crê-se que as feiticeiras têm a habilidade de entrar dentro destes pássaros, quando elas querem fazer algum dano. NT. Um pássaro grande da família do ganso CMS, 2001, pg. 75. A palavra uru, ou euru, refere-se a uma espécie de fosso ou vala para capturar animais selvagens, cujo topo é coberto e camuflado. Abraão, 1962, pg. 200. 3 Na sociedade Yorubá tradicional, o termo Agba significa mais do que um idoso, sendo aplicado apenas a pessoas com no mínimo 50 anos de idade. O termo Dó é aplicado para adultos entre a idade de 25 a 50 anos, e o termo Omodé para jovens com menos de 25 anos. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 6.
Assim, como mencionado antes, o Agba ao morrer, vai para o Rum, e imediatamente troca seu status para vir a ser um Okurum, e o Rsa também influencia ativamente a atividade humana na Terra. Isto significa que, espiritualmente falando, os Yorubas não concebem nenhuma separação entre o Rum e o Aye. Podemos então representar a estrutura hierárquica de autoridade nos dois planos de existência como discutido acima, de uma forma simplificada, como segue. Olodumare, Deus Todo-Poderoso, Rsa, divindades, Kurum, ancestrais, Oba, rei, Baal, chefe de cidades, Baalé, chefe de famílias, Agba, anciões, Dó, adultos, Omodé, jovens e crianças. Um estudo mais aprofundado da visão do cosmo Yorubá, sua estrutura hierárquica, e sua concepção da personalidade humana, se faz necessário, mas limitação deste artigo não permite, em termos de espaço, um exame mais detalhado do tema. Mas os principais elementos serão vistos agora, no que segue. O Yorubá acredita que a personalidade humana tem dois elementos principais, físico e espiritual. O elemento físico, que é coletivamente conhecido como Ara, corpo, é, como mencionado acima, o trabalho manual da Rsa, o deus Yorubá da criação, que foi encarregado por Olodumare de moldar os seres humanos com barro nos primórdios da criação, sendo também responsável por moldar a beleza e a feiura, a perfeição e a deficiência de tudo que é gerado e vem a dar nascimento. É por isso que ele é considerado como a concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 7. Alagbe derrum oku abuque oku aru oku ararabori pete. O ferreiro do céu, o marido do corcunda, o marido do deficiente, o marido da anã, de cabeça chata. Na sociedade Yorubá tradicional, filhos nascidos com deformidades como corcundas, deficientes, anãs e albinos, são reconhecidos como NRSA, parentes do Deus da criação. Tais crianças são, portanto, entregues para o alto sacerdote de Rsa, que carrega o título de Abrsa, para tomar conta de tais crianças, e usá-las como serviçais para serviços religiosos e domésticos. Na verdade, os NRSA são usualmente os membros mais entusiasmados do culto de Rsa, uma vez que eles foram banidos de sua própria linhagem familiar. Isto significa que as pessoas deficientes são negadas as oportunidades abertas para as pessoas normais, devido ao sistema de hierarquia social. Eles não podem, por exemplo, ter funções como Baalé, chefes de família, Baal, chefes de cidades, ou Oba, rei. Na morte, eles não podem ser cultuados como ancestrais, porque eles não são enterrados ao lado da linhagem familiar. Isto não significa que pessoas deficientes não têm lugar na sociedade Yorubá. De fato, como já mencionado, eles desenvolvem importantes funções religiosas como colaboradores no templo de Rsa. Alguns deles são homens de grandes meios materiais, e isto não é nenhuma surpresa, uma vez que eles foram afastados da convivência de sua linhagem familiar, pois atrapalharia as pessoas normais da família trabalhar e administrar a riqueza. Do ponto de vista de como isto é feito, de qualquer forma, conclui-se que pessoas deficientes não podem ter funções adequadas de autoridade na estrutura hierárquica Yorubá. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 8. Quanto aos elementos que compõem a personalidade humana, consistem principalmente de Mi, alma, que tem a sua realização física no corpo humano, o qual carrega o mesmo nome, e ver notas de fim, do tradutor. Ori, a cabeça interior, que tem a sua contraparte na cabeça física, Es, pernas, que são conhecidas pelo mesmo nome no plano físico. Uma discussão detalhada destes três importantes elementos do aspecto espiritual da personalidade humana segue agora. Olodumare, ele mesmo, acredita-se ser o responsável pela criação do Mi, alma, após Rsa ter moldado todos os elementos físicos, incluindo o coração humano, que é conhecido pelo mesmo nome. Assim, podemos dizer que o trabalho de Olodumare consiste em colocar Mi no trabalho final de Rsa. Mi acredita-se ser uma fração da respiração divina que Olodumare coloca dentro de cada indivíduo, para fazer dele uma existência humana. Assim como Mi, coração, e é o mais importante elemento do corpo físico, acredita-se também que ele, no plano espiritual, Mi, alma, é de suprema importância, porque ele é um elemento imperecível da personalidade humana.
Quando um homem morre, seu Mi, Soul, espiritual não morre, mas vai para o Rum com um novo corpo, e toma seu lugar entre os ancestrais. Enquanto na Terra, Mi trabalha para que todo indivíduo tenha a esperança de que sua vida será melhor. Este ponto é levantado no seguinte poema de Ifá, que chama Mi, The Offspring of Olodumare, algo que o ser humano precisa possuir e casar com ela, como uma mulher, na intenção de ter todas as boas coisas da vida, dinheiro, casas, mulheres e filhos. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 9. Jogb. 1. Gbogbo Oriafin Eu 2. Abukelo Samo S3. La Agbajalote Coizide. 4. Adiafun Rumla. 5. Nijot Lurmi. 6. Omo Oludmar Sobnrim. 7. Mi Omo Olodmar. 8. Omo até Nilege Forissa Pegi 9. Rumlag Borriru Ebo. 10. Uru. 11. Ogbo RATKS. 12. T13. Ogbo Carara Ebo Afun 14. Onias Ben Ibabo 15. OOB 16. HNIN 17. OOB 18. Azeben Ibabo 19. AIAB 20. HNIN 21. AIAB 22. Azeben Ibabo 23. OMOB 24. HNIN 25. OMOB 26. Azeben I 27. Irigbogbo B 28. HNIN 29. Irigbogbo B4. Tradução. 4 Abimbola, Oande, Jinlo Enu Ifá, Apakaini, Collins, Glasgow, 1968, pg. 16. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 10. 1. A cabeça do albino é cheia de cabelos cinza. 2. O corcunda carrega o material de Sassa em ajuda. 3. É de lá Alagbajá que ele tem trazido todas suas coisas. 4. Estes foram os sacerdotes que fizeram divinação para Rumla 5, quando ele estava vindo para ter Mi 6, a filha de Olodumare, como uma esposa. 7. Mi, a filha de Olodumare. 8. Descendentes daquele que senta-se sobre uma fina esteira, e cuja cabeça está desprotegida da chuva. 9. Foi dito para Rumla fazer um sacrifício. 10. Ele fez. 11. Foi dito para ele fazer um sacrifício para S. 12. Ele deu. 13. Seu sacrifício foi imediatamente aceito pelos deuses. 14. Ele disse: Eu realizo, se me não falhar. 15. A esperança de ter dinheiro. 16. Isto é certo. 17. Existe a esperança de ter dinheiro. 18. Se me não falhar. 19. A esperança de ter mulheres. 20. Isto é certo. 21. A esperança de ter mulheres. 22. Se me não falhar. 23. A esperança de ter filhos. 24. Isto é certo. 25. A esperança de ter filhos. 26. Se me não falhar. 27. A esperança de ter todas as boas coisas da vida. 28. Isto é certo. 29. A esperança de ter todas as boas coisas da vida. Enquanto Oresse Alá é o criador do corpo, e Olodumare é o responsável pela criação do Mi, alma, Ajalá, o oleiro que faz cabeças no céu, é responsável pela criação do Ori, cabeça interna. Após R.S. Alá ter modelado os seres humanos incluindo Ori cabeça, ele passa os modelos sem vida para Olodumare, que, ao dar-lhes o Mi, dá-lhes também sua força de vida vital. Os seres humanos, assim criados, movem-se para a casa de Ajalá, que lhes dá um Ori. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 11. Ajalá, o oleiro, acredita-se ser um devedor incorrigível e uma criatura descuidada e irresponsável. Provavelmente, por este motivo, ele não é reconhecido como uma divindade e, de qualquer forma, quando Ajalá termina de moldar as cabeças, ele as coloca no depósito. Mas, a maioria dos Ori não foram feitas com cuidado, porque algumas, ele esquece de cozer, outras foram mal feitas, enquanto outras foram queimadas no forno. Como ele deve para muita gente, ele sempre se esconde, fugindo de seus cobradores, descuidando-se de alguns Ori que estão no forno, que terminam por queimarem-se. Ajalá, por causa de sua falta de cuidado e irresponsabilidade, é o responsável por moldar muito mais cabeças ruins, do que boas. O ato de estar selecionando Ori na casa de Ajalá, é reconhecido como livre-arbítrio. Todo indivíduo é livre para selecionar qualquer tipo de Ori que ele deseja, seja grande ou pequeno, assado ou sem assar.
Uma vez que a maioria das cabeças moldadas por Ajalá são ruins e imprestáveis, segue-se que a quase totalidade dos indivíduos que vão para a casa de Ajalá, escolherão cabeças ruins e imprestáveis. Além de Ajala, somente Rumlá, o Deus da divinação e sabedoria, é a outra testemunha do ato da livre escolha dos Ori. Daí a importância de consultar Ifá de tempos em tempos, para saber o desejo do seu Ori. 5. Uma vez que a escolha do Ori tenha sido feita, o indivíduo, agora um ser humano completo, é livre para viajar do Rum, céu, para o Aie, terra. Seu sucesso ou falência na vida depende, geralmente falando, do tipo de Ori que ele pegou no depósito de cabeças de Ajalá. Ori, entretanto, é o elemento que representa o destino humano. A escolha de um bom Ori assegura que as suas aspirações individuais o permitirão ter uma vida próspera e de sucesso na vida. Mas, ao contrário, a escolha de um mau Ori o levará a uma vida de falências e insucessos. 5. Para uma discussão completa sobre o tema Ori nos poemas divinatórios de Ifá, ver Oande Abimbola, Exposition of Ifá Literary Corpus, tese apresentada para a graduação de doutorado, University of Lagos, 1970. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 12. Além disso, Ori, que também é conhecido como KPR, ou PIN, é reconhecido como um RSA com seus próprios direitos, pelos Yorubás. 6. Ori cabeça é reconhecido como um deus individual e pessoal, que cuida dos interesses particulares da pessoa, enquanto que o RSA existe para o interesse de todo o clã, de Ilé, ou família, Ebi. Por causa disso, Ifá coloca Ori numa posição muito mais alta do que qualquer outro RSA. O que Ori não aprova, não pode ser dado para nenhuma pessoa, nem pelos RSA, nem pelo próprio Olodumare. Ori é, entretanto, um intermediário entre cada pessoa e o RSA da família, e este não atenderá a nenhum pedido que não tenha sido aprovado pelo Ori da pessoa. Sobre isso, nos fala a seguinte passagem de um poema de Ifá. Gundameja. 1. Ori, Pelé 2. Atte Niran. 3. Atte Gbeni Kassa 4. Kassó Sati Idani IGB 5. Leem Ori Eni 6. Ori, Pelé 7. Ori Abi 8. Eni Ori Bagbebo R9. COISS 7. Tradução. 1. Ori, eu saúdo você. 2. Você, aquele que sempre se lembra de nós. 3. Você, que abençoa o homem antes que qualquer RSA. 4. Nenhum RSA abençoa um homem. 6. Como um Rizá, Ori tem sua própria parafernália, e a mais importante delas, é um material cônico, feito em couro, onde muitos búzios são costurados e pendurados. Este material é conhecido como Bori, e sacrifícios são colocados sobre ele durante o processo de propiciação de Ori. Sete Abimbola. IGNLON no Ifá, APAC-INI, p. 95. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 13. 5. Sem o consentimento de seu Ori. 6. Ori, eu saúdo você. 7. Você, que permite que as crianças nasçam vivas. 8. Aquele cujo sacrifício é aceito por seu Ori. 9. Se alegrará abundantemente. No próximo extrato de poesia divinatória de Ifá, Ori é apresentado como um RSA, que é mais simpático para a pessoa, do que todos os outros RSA. Portanto, se um homem está em necessidade de alguma coisa, ele deverá, primeiro de tudo, fazer seus pedidos para seu Ori, antes dele solicitar ajuda de qualquer outro RSA. Neste extrato, a história fala de um sacerdote de Ifá, que tinha falta de muitas coisas boas. Ele solicitou ajuda a Rumlá, seu RSA, que ele cultuava, mas Rumlá o enviou para S, o mensageiro, que atua como porta-voz. S disse que Rumlá não tinha simpatia pelas coisas que ele desejava, orientando que ele deveria solicitar todas as coisas que ele queria para seu Ori. Quando o sacerdote fez o que foi dito, ele começou a ter todas as coisas que antes lhe faltavam. O extrato completo segue agora. É Joy. 1. Olo Otot Beilai Epog 2. Sikasca Iboon Monil Egbfa 3. Ojo San Lutiti 4. Kajé Corandun Ni 5. Adiafun Hang Bog Butidun Akap 6. Beni Ondun Fa 7. Han Oodun Akap 8. Han Oblindun Akap 9. Han Omo Bibidun Akap 10. Akap Oalu Sofun Rumla 11. Unig Bog Buirig Bog Bunin Oa 12. Rumla Niki Akap Olu Sofun S 13. S Nig Bog Burante Dun W Akap I 14. Kadun Ifa 15. S Nil O Akap 16.
Ori Renikiulu R Fun. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 14. 17. Nigbati Akapsi Beitan 18. Raan RLABRC Idara 19. E Joni Akap Jó 20. Aini 21. Oin Aon Aou R 22. Auen Aou R in Ifa 23. Unibegg 24. Niaon Aoui. 25. Je Ongbog Butoba DN Mi 26. NGOMA R Fori Mi 27. Ori Enia Lagbrandene 28. Ori Mila Mio 29. Oola Lagbrandene 8. Tradução. 1. Verdadeiros homens não são mais que 20 na terra. 2. Maus homens são mais que 63. O dia da vingança não está longe. 4. É por isto que não estamos ofendidos. 5. Ifá foi consultado sobre todas as coisas que um Babalaô desejava. 6. Mas que Ifá não desejava. 7. O Babalaô não tinha dinheiro. 8. O Babalaô não tinha mulheres. 9. O Babalaô não tinha filhos. 10. Ele foi queixar-se com Rumla. 11. Ele disse que estava precisando de todas as coisas boas da vida. 12. Rumla disse que o Babalaô fosse fazer suas queixas a S. 13. Mas S disse para o Babalaô que todas as coisas que ele desejava. 14. Não eram o desejo de Ifá. 15. S então avisou o Babalaô assim. 16. Você Babalaô, vá queixar com seu Ori. 17. Quando o Babalaô fez como lhe tinha sido ordenado. 18. Sua vida veio a ser boa. 19. Ele começou a dançar. 20. Ele começou a regozijar-se. 21. Ele estava louvando os sacerdotes de Ifá. 8. Oande Abimbola, IGNLON no Ifá, Apaqueta, P. 20-21. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 15. 22. E os sacerdotes estavam louvando Ifá. 23. Ele disse. Isto foi exato. 24. O que os sacerdotes de Ifá haviam previsto. 25. De agora em diante, todas as coisas boas que eu quiser. 26. Eu revelarei para meu Ori. 27. O Ori de uma pessoa é seu simpatizante. 28. Meu Ori, salve-me. 29. Você é meu simpatizante. O próximo extrato aumenta o ponto de vista feito anteriormente, que o sucesso ou falência de qualquer pessoa depende, por extensão, do tipo de Ori que a própria pessoa selecionou no e que, uma vez que a pessoa escolheu seu destino ao selecionar um Ori, será quase impossível alterá-lo na Terra. Assim, os deuses não têm poder para alterar o destino de um homem. Este extrato narra a história de um sacerdote de Ifá que queixou a Olodumare que ele não recebia a ajuda de Rumila, o qual ele cultuava dia e noite. Olodumare chamou Rumila para ouvir sua própria versão do caso. Rumla disse que ele tinha feito o melhor para o devoto, mas o mau Ori escolhido por ele o tinha impedido de alcançar o sucesso. O extrato segue agora. Eg. 1. Ou Etopep. 2. Tiagbalagba WATRGB. 3. Isel Ebe Agba 4. Kiomasi Kamo 5. Gbogbo Oani Anize Ajoberra Oa 6. Adiafun Rumla 7. Iitiacapo R8. Pelejolod Olodmar 9. Olodmar Oaran Sessi Rumla 10. Pek Oa Sodina 11. Tikafig Beacapo R12. Nigbati Rumla 13. Oni Sagbogbo Agbara Fun Akap. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 16. 14. Nipin Akap Nigbo 15. Nigbana Nierna 16. Toa Olodmar Eke 17. Inu RS Dum 18. P1 Kada Ejo com Kan 9. Tradução. 1. Os braços da criança não alcançam uma prateleira alta. 2. A mão de um adulto não pode entrar na cabaça. 3. O trabalho, um adulto coloca uma criança para fazer. 4. E não o deixa recusar. 5. Todos nós temos a obrigação de pedir um ao outro. 6. Foi feito Ifá para Rumla 7. Sobre um devoto. 8. Que fez uma queixa a Olodumare. 9. Olodumare então chamou Rumla 10. Para explicar o motivo. 11. Porque ele não ajudava seu devoto. 12. Quando Rumla chegou à presença de Olodumare. 13. Ele explicou que ele tinha feito o melhor para o seu devoto. 14. Mas o mau Ori escolhido pelo devoto tornava todos os seus esforços infrutíferos. 15. Foi então que o assunto 16 veio a ser claro para Olodumare. 17. E ele estava feliz. 18. Porque ele não fez um julgamento apressado ouvindo somente uma das partes.
A concepção iorubá de Ori afirma categoricamente que a maioria das pessoas escolheram um mau destino no rum. Ela, portanto, quer dizer que muito poucas pessoas adquiriram um bom Ori, o qual é um elemento potencialmente representativo de sucesso. Mas, uma vez que os seres humanos naturalmente não querem aceitar a falência, eles se empenham em uma interminável luta, embora infrutíferas, para alcançar o impossível, melhorar seus destinos escolhidos. O seguinte extrato ilustra este ponto. 9 idem, p. 23. A concepção iorubá da personalidade humana, Oandi Abimbola. 17. Samej. 1. Biobasi peg bogbo orig bogbo ni sumpose 2. Rogbogbo batitan igbo 3. Adiafun igba n 4. Titi kaler beu acita e 5. Biobasi peg bogbo orig bogbo ni sumpose 6. Rogbogbo batitan igbo 7. Adiafun wr 8. Titi kaler beu acita e 9. WR Laja 10. Gbogbo a 11. WR Laja 12. Enito Yanri Herika op 13. WR Laja 14. Gbogbo a 15. WR Laja. Tradução. 1. Se todos os homens fossem destinados a serem enterrados em caixões. 2. A árvore rock seria extinta na floresta. 3. Foi jogado Ifá para 200 homens. 4. Que estavam vindo do céu para a terra. 5. Se todos os homens fossem destinados a serem enterrados em caixões. 6. A árvore rock seria extinta na floresta. 7. Foi jogado Ifá para a luta. 8. Que estava vindo do céu para a terra. 9. Nós estamos apenas lutando. 10. Todos nós. 11. Nós estamos apenas lutando. 12. Aqueles que escolheram um bom destino não são muitos. 13. Nós estamos apenas lutando. 14. Todos nós. 15. Nós estamos apenas lutando. A discussão das últimas páginas centralizou-se em torno de Ori como um importante elemento da personalidade humana. Fizemos também um exame do processo pelo a concepção iorubá da personalidade humana, Oandi Abimbola. 18. Qual Ori é selecionado no rum, e as consequências de sua irrevogável escolha, por cada pessoa. Tudo isto tem sido apoiado com extratos do corpo literário de Ifá. É preciso enfatizar, entretanto, que a concepção iorubá da escolha do destino, através de Ori, também enfatiza a necessidade de trabalhar duro para a realização do sucesso, representado pela escolha de um bom Ori. Isto leva-nos ao conceito de perna, como um também importante elemento da concepção iorubá de personalidade humana. É reconhecido pelos iorubás como uma parte vital da personalidade humana, em ambos os sentidos, físico e espiritual. Para os iorubás, é o símbolo do poder e atividade. Ele é, entretanto, o elemento que habilita o homem para lutar e agir adequadamente na vida, para que ele possa realizar o que foi designado para ele, pela escolha do Ori. Como Ori é reconhecido como um RSA que precisa ser cuidado, na intenção de conseguir o sucesso. Por isso, quando um homem faz um sacrifício para seu Ori, parte do sacrifício é também oferecido para Mais uma vez, novamente, faremos uso de um extrato da poesia divinatória de Ifá para apoiar a elucidação do lugar de na concepção iorubá da personalidade humana. O seguinte extrato conta a história do dia em que todos os Ori se reuniram, e resolveram juntos realizar algo. Mas eles não convidaram para a reunião. Após terminarem todas as deliberações, eles perceberam que não havia ninguém para carregá-los de volta. Eles foram, então, forçados a reconhecer a importância de na execução de seus planos. O ensinamento desta história é que, mesmo que alguém está predestinado ao sucesso pela escolha de um bom Ori, não poderá efetivamente conseguir o sucesso sem o uso do símbolo do poder e atividade. O extrato completo segue agora. Tuuru Penimej. 1. PB ao A concepção iorubá da personalidade humana, Oandi Abimbola. 19. 2. Lodi AFS 3. Nijot Tikaler beu AE 4. Gbogbo Aon Ori Sara Aon Jo 5. On PSI 6. SNI. IPSI 7. Biot Siguna AN 18. Jani WN Fitu Canib 9. Nion Tool Ahan CSS 10. Nigbana Aniem Hunt Ong Batol Agun 11. On BGG 12. Nion Aon I 13. PB AUS 14. Lodi AFS 15. Nijot Tikaler beu AE 16. PB Mamadeo 17. AUS 18.
Enican KIGBM RAM 19. Coyotes EL 20. PB Mamadé 21. AUS. Tradução. 1. PB, o sacerdote de Ifá das pernas 2. Jogou Ifá para as pernas 3. No dia que estavam vindo do céu para a terra 4. Todas as cabeças reuniram-se em assembleia 5. Mas eles não convidaram as pernas 6. S disse: uma vez que vocês não convidaram as pernas 7, vamos ver se vocês realizarão seus planos com sucesso 8. O encontro terminou em fracasso 9. Foi então que eles convidaram as pernas 10. Foi então que seus planos tiveram sucesso 11. Eles disseram que foi exatamente 12. Como os AU tinham previsto 13. PB, o sacerdote de Ifá das pernas 14. Jogou Ifá para as pernas 15. No dia que estavam vindo do céu para a terra 16. PB chegou com segurança 17. O sacerdote de Ifá das pernas. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 20. 18. Ninguém realiza nada 19. Se não tiver pernas 20. PB chegou com segurança 21. O sacerdote de Ifá das pernas. Conclusão. Nas páginas precedentes, nós tentamos uma análise dos principais elementos da concepção Yorubá da personalidade humana. Nós reconhecemos dois elementos gerais. Os elementos físicos, coletivamente conhecidos como Ara, corpo, e os elementos espirituais, que incluem Mi, alma, Ori, cabeça interior, e Eze, pernas. É preciso anotar que existem outros elementos menores que poderiam ser discutidos, como JJ, sombra, e Bino, temperamento, mas que as limitações deste artigo não nos permitem discuti-los. O relacionamento dos elementos estudados, e suas funções, foram diretas ou indiretamente mencionadas sob a visão física e espiritual. Para esclarecer, vamos agora resumir. Uma vez que todos os elementos dentro da personalidade Yorubá são predestinados, o status e função de cada indivíduo na Terra, em relação a estes elementos predestinados, é determinado pelo tipo de qualidade pessoal que cada indivíduo seleciona no céu. Como mencionado, pessoas deficientes têm poucas chances de ocupar um cargo de autoridade dentro da estrutura de organização social Yorubá. Para os não deficientes, o limite de até onde eles podem chegar dentro da estrutura hierárquica Yorubá, depende, por extensão, do tipo de Ori que ele selecionou por ele mesmo, no céu. Aqueles poucos que escolheram um bom Ori feito por Ajalá, se eles combinarem esta potencialidade com trabalho duro, terão sucesso, enquanto que, aqueles que escolheram um mau Ori, a maioria, estão sentenciados ao fracasso. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 21. Igualmente, os Yorubás acreditam que aqueles que vieram a ser grandes e importantes homens na Terra, escolheram todas as potencialidades para virem a ser grandes no céu, quando sua escolha de Ori foi feita. Grandeza na vida é uma das coisas que alguém escolhe no céu, com o seu Ori. Todos aqueles que vierem a ser reis, assim como aqueles que vierem a ser escravos, escolheram estes status elementos, no Acrescentando, o seguinte poema de Ifá salienta que ninguém pode contar se escolheu um bom ou mau Ori, pois o modelo e o tamanho de um mau Ori não é necessariamente diferente de um bom Ori. O tipo de Ori escolhido por uma pessoa permanece desconhecido para ele, bem como para todos os outros homens e mulheres, exceto, é claro, para Rumla, que foi a única testemunha do destino no ato da escolha de Ori no O poema segue agora. Samej. 1. Ori Buruku Ukayu Utulu 2. Akai 10 Azil REM Loju na 3. Akai Mori Oloi Laujo 4. Adi Afum Mobol U 5. Ti Isi Obnringun 6. Ori Ti Ojoba Lola 7. Enkan M8. Ki Toku Taia O Mopera Oni WR Mo 9. Ori Ti Ojoba Lola 10. Enkan M. Tradução. 1. Uma cabeça ruim não cresce 2. Ninguém reconhece a pegada de um louco, na estrada 3. Ninguém pode distinguir a cabeça destinada a usar a coroa numa assembleia 4. Foi feito Ifá para Mobol U5, que era a mulher de Gun 6. A cabeça que reinará amanhã 7. Ninguém conhece 8. Permite que o marido e a esposa parem de chamar o nome um do outro. A concepção Yoruba da personalidade humana, Oande Abimbola. 22. 9. A cabeça que reinará amanhã 10. Ninguém conhece. Bibliografia. Abimbola, Oande, e Jinlong Enu Ifá, Apakaini, Collins, Glasgow, 1968.
Ijinlon Enu Ifa, A Package, Collins, Glasgow, 1969. Ijinlon Enu Ifa, A Paqueta, Mimeographed, The Place of Ifa em Yoruba Traditional Religion, African Notes, Vol 2, N. 2, Jan. 1965. Ifa as a Body of Knowledge and as an Academic Discipline. Lagos Notes Records, Vol. 2, N1, June 1968. Babalola, S.A. The Content and Form of Yoruba Ijala, Oxford University Press, 1966. Bascom, W.R. Ifa Divination, Communication Between Gods and Men West Africa, Indiana University Press, 1969. Elizabeth. The Yoruba Speaking Peoples of the Slavic Coast of West Africa, London, Chapman and Al, 1894. Farrows S.S. Fight, Fancies and Fetish, or Yoruba Paganism, London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1926. Ford, Dario. The Yoruba Speaking Peoples of Southwestern Nigeria, London, International African Institute, 1962. Idou, E. Bolaji, Olodmar. God in Yoruba Belief, Longmans, 1962. Lucas, Olumide. The Religion of the Yorubas, CMS. Bookshop, 1948. Stone, R.H. The Yoruba Lore and the Universe, Institute of Education, University of Ibadan, 1965. Notas do tradutor. E segundo os dicionários de Yoruba, Mi é alma, espírito, enquanto o coração é Okan. Abimbola faz aqui um sério equívoco de tradução. Pedimos ao leitor que use de discernimento. E novamente Abimbola repete o mesmo equívoco ao traduzir Mi, alma, espírito, por coração, Okan. E o destaque é do tradutor.